Oi, gente. Aqui é o canal O Outro Lado da Lua e eu sou a sua Ana Lotus, a taróloga e artista e outras cositas mais, tá? E que estou aqui para esclarecer e nem não sei, puxar para cima, né? Aprofundar, brilhar, dar aquele pó de pirlim-pim-pim, né? Que as fadas sempre dão. Gente, olha só, eu vim aqui hoje para fazer a leitura sobre o Trump. É uma leitura rápida, eu tô usando um baralho lindo, tá? Que é o baralho pagão canadense, desenhado e escrito por um casal de artistas maravilhosos. E as cartas são lindas, ó. São lindíssimas, tá? E é sobre o Trump e a relação dele bélica com a Venezuela e com o resto da América Latina, né? E o Trump e as forças do mal, tipo Netanyahu e etc., sionistas, estão voltando os olhinhos para a América do Sul, e isso não é nada bom. Porque a visão que eles têm de nós não é a pior possível, é a mesma que eles têm dos palestinos. Então, eu tirei aqui, eu vou fazer depois uma live, tá? Sem olhar para o relógio, mas no privado, no grupo de membros lá do WhatsApp. Quem quiser entrar é só escrever para mim. Pero para quem paga mensalidade, não precisa pagar nada. Quem não paga, é só pagar R$ 20 e pode assistir a live doação no Pix, tá? Eu vou marcar aí a data, pode ser no domingo. Vão ser 2 lives que eu vou fazer. Uma é sobre a relação dos Estados Unidos com a América do Sul, nessas questões bélicas, nos perigos que pode trazer aí para o Brasil, né? Indiretamente, né? Porque atacando a Venezuela está ali do lado do Brasil, né? Então é uma coisa chata. E outra que eu vou fazer são as raízes do bolsonarismo, tá? No Brasil. Eu quero fazer uma live sobre isso, para a gente ver o papel dessas igrejas pentecostais que estão se movimentando e muito, e mexendo com polícia, com militares, e isso não é uma coisa nada legal. Então não adianta prender o Bolsonaro se não arranca as raízes. Então é isso que a gente tem que começar a conversar, conscientizar e ver o que é possível ser feito, é ou não é? Então vamos lá? Então essa é do Trump, tá? Que muita gente me pediu, mas eu vim aqui fazer, eu já estava com isso programado. Então eu tirei as runas e tirei o tarô. O tarô caiu a carta do imperador, que é o cara lá, né? Um imperador negativo, um imperador aqui até com a cabeça de bode lá em cima da cabeça dele, né? Um imperador meio satanista e com as montanhas frias, né? Lá, eu acho até que foi por isso que eu escolhi esse baralho, porque esse imperador aqui não é muito bem a imagem do imperador bonzinho. Só que, e com tudo o que significa esse imperador aí, manipulativo, como se diz, autoritário, né? Contra o próprio súditos, né? O próprio povo. Aí a outra carta que caiu o 7 de copas. E o 7 de copas, gente, o 7 de copas é uma carta de ilusão, tá? É uma carta, até no baralho do Waite, que é mais... no baralho do Waite é essa carta daqui, ó. Ele vendo múltiplas oportunidades, mas acabando se iludindo também, tá?
Isso por dois motivos remete ao que eu acabei de falar. Um é que ele não olha só para a Venezuela, ele olha para múltiplas, né, oportunidades, tá? E acaba que ele fica meio perdido nessa história toda. Porque esse Trump, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra, ele dança conforme a música, ele nada conforme a correnteza. Então, ele é um cara muito manipulador e os manipuladores também fazem isso, né? Para deixar o público mesmo assim... confuso, né? É uma coisa nojenta, né? É confuso. Ele cria ilusões, ele joga aquela cortina de fumaça e acaba trazendo confusão para todo mundo, tá? Porque ele abre várias opções, não é? Ah, ah, ele acaba criando uma falsa ideia do que pode acontecer. Então as pessoas ficam inseguras, ficam... será que ele vai atacar? Será que não vai? Não é? Isso é para deixar mesmo aquela confusão no ar, porque ele ganha com isso também, não é? Outra coisa que também pode ser ele entregando... sendo descuidado mesmo, meio maluco mesmo, né? Então, acaba gerando muita ilusão. Então, eu já poderia dizer que eu não sei, mas aqui caiu o Cavaleiro de Ouro. Olha que linda essa carta. O Cavaleiro de Ouros, tá? Não sei se dá para vocês verem bem. Acho que assim dá para ver melhor, né? Assim dá para ver melhor. É linda, né? O desenho desse cara é primoroso. E o Cavaleiro de Ouros, vamos ver, dar uma olhada aqui no meu livrinho, para a gente ver o que encaixa mais com essa pergunta que nós fizemos, né? Bom, ele é, de uma certa maneira, uma complementação do imperador, tá? Aqui veio falando mais sobre ele em si. Essa coisa persistente dele, ele não cansa, né? Ele não larga o osso, tá? Ele é tradicionalista, ele é dogmático, ele é pessimista, ele é inflexível. Isso aqui é ele, tá? Aqui fala que a precaução, tá? A precaução e a prudência são duas boas doses de realismo que resultam extremamente valiosas e que a gente não pode perder oportunidades por medo de mudanças, tá? Bom, olha... Aqui, eu vou tirar outra carta, porque aqui, na verdade, caiu ele mesmo, tá? De novo. Caiu ele. Vou tirar desse outro baralho aqui, ó. Que eu gosto desse baralho aqui, sabe? Eu quero saber sobre a ameaça de guerra do Trump em relação à América do Sul, à Venezuela, ao Brasil.
Eu vou tirar uma carta daqui dos arcanos maiores, tá? Bom, aqui tá falando mais de diplomacia, tá? Que de repente a coisa vai ser mais conversada, entendeu? Do que propriamente... Existe um início de um ataque, óbvio. Isso a gente já sabe, porque isso saiu nas news. Agora, tem aqui mais uma possibilidade de negociação. Aí nós vamos ver aqui nas runas, tá? Vamos ver aqui nas runas. E as runas caiu essa runa aqui. Caiu essa runa aqui. E caiu essa runa aqui. Então, vamos ver o que as runas eu já marquei aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, a primeira runa, ela vem falar de uma nova influência entrando na nossa vida, instintos, amizade, alguma coisa muito é uma runa muito protetiva, muito proteção. Então, aqui dizendo que... Eu perguntei da guerra. Então, aqui dizendo que a Venezuela e o Brasil vão ser protegidos, tá? É uma runa bastante benéfica, tá? Então, o que eu posso dizer é que mesmo que ele ataque, vai haver uma proteção, tá? De repente, os BRICS podem se juntar e proteger, né? Quem sabe? Porque existe uma aliança, né? E essa aliança, geralmente, e todos estão sendo atacados, ou não é? E também para fazer o Trump ver que a América do Sul não está assim tão largada. A outra runa, que é essa aqui, é a runa do mistério, tá? É uma runa mágica, no senso literal. Ela é chamada do homem do xadrez. Então, ela vem falar... ela é uma runa bem clara, tá? E quando a negociação são com coisas escondidas, segredos, habilidades ocultas, então tem uma coisa aí por detrás dos panos, tá? Então diz que tem alguma coisa que se mantém oculta. Pode ser até uma coisa positiva, tá? Pode ser até uma coisa positiva que está oculta. Tipo, como eu estava falando, pode ser essa proteção, tá? Esse amigo oculto, vamos dizer assim, que fica ali quieto, né? Mas que está ali para proteger. Quem sabe que não é a China? É alguma coisa ligada talvez a uma oportunidade, talvez encontrando alguma coisa que foi perdida, a disclosura, né? A abertura de um segredo que estava sendo escondido. São também ganhos inesperados, surpresas, dinheiro. Aqui no caso, uma intuição muito forte, coisas que estão ocultas e que vão aparecer inesperadamente para nos ajudar num momento difícil. Então, eu de novo falo que a América do Sul tem essa proteção do BRICS. É isso que eu acho.
tá? Da China, da Rússia, de países fortes, bem armados, com grandes exércitos e que não vão deixar isso barato, não. Então, eu acho que... eu acho. Eu penso que esse cara aqui, que é o Trump, né? Apesar de ele estar vindo com um cavaleiro de ouros, ele é um cara que tem dinheiro, que tem poder, que tem armas, e que está muito interessado em ganhar mais dinheiro, ele vem fazendo um jogo de ilusão. É isso que eu estou vendo aqui, tá? E que as runas dizem que a história não é bem assim, porque tem uma proteção que está subliminar, que está oculta, que não está se colocando assim à vista, mas que está ali, que está presente e que vai aparecer inesperadamente na hora certa, se alguma coisa evoluir para pior, tá? Aí aqui a última runa é o M, né? Que é muito legal até. É a runa das mudanças abruptas. E ajuda em viagens, de uma certa maneira também dá proteção, tá? Peraí que eu perdi ela, que eu tinha marcado ela aqui, ó, mas eu perdi, peraí, achei. Então, ela é um movimento físico, tá? É uma mudança física. É uma mudança para melhor e, usualmente, alguma coisa antecipada, tá? Envolve uma viagem, talvez mudança de local, um desenvolvimento gradual, então, seja lá a pergunta que você fizer, né? E nós fizemos da guerra, diz que o problema está com o espírito correto e tem um sucesso dentro dele. Ou seja, de novo falando coisas que estão por detrás dos panos, tá? E aqui é no bom sentido. Então, é um bom julgamento, um senso de ajuda, novamente falando, seja lá em que problema você estiver, em qualquer tempo que for. De novo, falando de uma ajuda, ou seja, duas runas, gente, falando de ajuda. E aqui, né, o bonitinho do cenourinha, só jogando areia no ventilador, fazendo cortina de fumaça, deixando as pessoas confusas. É essa aqui a resposta, tá? E só para fechar, eu já fiz no short vídeo, mas vamos ver aqui novamente, tá? Se vai ter essa guerra. Vamos fazer aqui. Delfinhos, querido, meu amor, você podia me dizer para o nosso público, né? Se peraí, deixa eu virar aqui mais para baixo. Olha a bagunça que está a minha mesa. Se vai sair mesmo uma guerra dos Estados Unidos com a Venezuela? Não. Ele respondeu rapidinho, ó. Não vai sair. Isso é jogo do Trump. É jogo de medo, de ameaça? Sim. Caso tivesse a China ou a Rússia, o BRICS ajudaria? Sim, ajudaria. Sim, ajudaria. Então, tá aqui a previsão. Gostou? Dá o like. Coloca aqui o seu comentário. Qual é a tua opinião sobre essa história?
divulga esse vídeo, né? Para quem tá aí com medo, ficar sabendo e chegar junto, né? Não tá subscrito no canal, aperta o botãozinho, subscreve, entra para essa família, pula para essa nave espacial e vamos todos para o outro lado da Lua, que é muito melhor, muito mais calmo e safe. Tá gostando do meu trabalho? Apoie esse projeto, se você quiser e se você puder, tá? No Pix, Ana, 2Ns, analotus.info@gmail.com, aonde você pode fazer a doação para o canal e, ao mesmo tempo, é o mesmo e-mail para você escrever para mim, para pedir as placas. Olha, agora está vendendo a placa da saúde, que é uma joia maravilhosa, vinda diretamente do Tibete, produzida para você no Brasil. Isso aí, gente, ó, beijinho no coração e nos vemos no próximo vídeo.